5 hábitos que eu tive que mudar para melhorar o comportamento do meu filho autista não verbal. Primeiro, eu tive que ter um choque de realidade em relação aos hábitos que eu tenho, maus hábitos, hábitos ruins, comportamentos ruins. E eu tive que mudar em relação a isso para o meu filho ter um desenvolvimento, uma qualidade de vida. Segundo, eu tive que conversar com a minha família em relação a esses hábitos ruins, tanto os meus hábitos ruins, como também os hábitos deles, comportamentos que não estavam sendo bons para o comportamento do meu filho. Então, eu conversei com eles, sentamos e dissemos, olha, o nosso comportamento não tá legal, o nosso comportamento não tá melhorando a vida do Enzo, não tá trazendo desenvolvimento e temos que mudar. Temos que cortar, tirar esses hábitos que não estão legais. Não estão sendo produtivos no significado de ter uma qualidade de vida, tanto para mim como para ele e ao todo, tanto também para a minha família. Terceiro, mudanças em mim. Sim, mudanças em mim. Para esses comportamentos desejáveis, que era isso que eu queria, que era isso que a minha família também queria, tinha que começar comigo. E foi isso que aconteceu. O processo aconteceu comigo, para acontecer com a minha família, e depois o processo veio para o Enzo. O comportamento dele, indesejáveis, melhoraram. Ele não é uma criança agressiva. Porcentagem bons. E eu estou muito feliz, a minha família está muito feliz em relação a comportamento. Faz grande diferença na vida, na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Mudanças bons, comportamentos bons. Quarto, rotina diária. Sim, eu fiz uma rotina diária tanto para mim como também para Enzo. Dentro de casa, as rotinas diárias que eu faço com o Enzo. O Enzo, ele já tem 10 anos e ele é uma criança autista não verbal. E ele fala algumas palavras. Cativa, tá melhorando. Tá se desenvolvendo aos poucos, pequenos passos faz grande diferença e tá fazendo sim, grande diferença. É justamente para a autonomia dele, para o desenvolvimento dele, para aprimorar as habilidades que ele tem. Esse compromisso que eu tô tendo em relação a essas rotinas tá fazendo grande diferença em relação a esses comportamentos bons. E graças a Deus. As rotinas diárias que ele faz. Ele acorda, escova o dente, ele já escova o dente sozinho, ele já lava o rosto sozinho, ele já toma o café sozinho, ele já banha sozinho, ele droba a roupa dele, sabe? Ele tá tendo autonomia, a autonomia que ele não tinha, a autonomia que eu queria e a autonomia que eu trabalhei em relação a esses comportamentos. O Enzo, ele ainda não faz terapias multidisciplinares, ele só vai para a escola regular e a escola especial. Mas eu me dediquei, eu pesquisei, eu me aprofundei, eu quis aprender sobre o assunto, eu quis ajudar o meu filho em relação a isso. E eu hoje estou colhendo frutos porque o processo de desenvolvimento de comportamentos desejáveis aconteceu. E hoje o meu filho, ele não é agressivo, ele lava a louça, ele droga a roupa dele, ele arruma a cama. Ele ainda é uma criança não verbal, mas o processo do desenvolvimento dele tá vindo e ele fala algumas palavras. Quinto, nunca desista, sempre persista. Temos que persistir no desenvolvimento dos nossos filhos, temos que ter compromisso para o desenvolvimento e vamos colher frutos, vamos recompensas em relação a isso. Creio que não é fácil, é muito difícil, o nosso psicológico, o nosso emocional fica abalado. Porque queremos ajudar, mas não sabemos como ajudar. E é muito difícil.
É muito difícil ainda também pra mim, porque o meu emocional também fica bastante abalado. As mães que não têm rede de apoio, é só ela e ficam sobrecarregadas. As mães, é difícil ver como é desgastante nossa vida, mas eu vejo mães que sempre estão com aquele sorriso, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tá bom, sabe? Somos fortes, somos guerreiras, fazemos tudo para os nossos filhos se desenvolver, falar ou fazer, ter comportamentos que a gente sempre quis. E quando vem a recompensa, quando acontece, o nosso coração explode de alegria, o nosso coração celebra, agradece. Todo hábito é iniciado por um estímulo. E o estímulo que eu fiz, que eu tive que fazer, que eu queria fazer, era mudar o comportamento do meu filho. Comportamentos indesejáveis que ele tinha, comportamento de agressividade, melhorava o desenvolvimento dele, e eu fiz um compromisso comigo e fiz um compromisso com ele, que era melhorar o desenvolvimento dele. Isso, eu tive que me dedicar 100% nele. E para isso, eu tive que abrir mão de muita coisa, mas eu não me arrependo, porque hoje eu tô colhendo frutos. Hoje eu tô feliz, hoje eu fico olhando o desenvolvimento do meu filho. Dentro da escola, ele já faz atividades, faz esporte. Isso é uma alegria tão grande, mas tão grande, que não tem explicação. Cada vitória, cada coisa que ele faz, eu fico eufórica, eu fico emocionada, porque sabemos que é muito importante, sabemos que é satisfatório a gente ver uma diferença, um desenvolvimento, um comportamento desejável que a gente sempre quis sobre os nossos filhos. E é gratificante, é emocionante, deixa a gente eufórico, deixa a gente feliz e dá vontade de chorar por tudo. Por uma mãe, sabe? Quando uma criança autista não verbal nunca falou e fala mamãe, fala água, sabe? É uma alegria tão grande. Para as outras pessoas parece uma coisa assim, mas para nós, mães atípicas, lutando pelo desenvolvimento, lutando para melhorar a vida, para eles terem autonomia, é gratificante demais, muito gratificante. E espero que vocês tenham gostado dos meus 5 hábitos que eu tive que mudar em relação ao meu filho. Que foram os comportamentos que mudaram completamente, radicalmente o comportamento dele. Hoje o Enzo, ele droba a roupa dele, sabe? Ele escova o dente. E isso me impulsiona a acreditar que ele pode fazer qualquer coisa. E ele pode sim. Basta nós pais também, juntamente com os multidisciplinares, né? Os profissionais, para nos orientar, para nos falar, a gente pesquisar em relação também sobre o assunto, que no YouTube tem ensinamentos em relação sobre o assunto. E foi isso que eu fiz, eu pesquisei, eu me dediquei, eu perguntei para os profissionais, eu sempre quis aprender mais para ajudar o meu filho. E tô colhendo frutos. Vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal, compartilha, comenta, pra eu ver que vocês estão gostando do meu vídeo, tá bom? Um beijo pra todos, até a próxima, tchau!